Nunca pensei que um pedacinho de papel, amarelado pelo tempo, fosse me dar tanta paz. A carta tremia em minhas mãos enrugadas enquanto eu ouvia os passos pesados da Conceição se afastando lá fora, depois de ter gritado com meu filho que eu não valia nada. A mesma Conceição que já tinha planejado até a cor das cortinas que ia colocar na minha casinha quando me pusesse para fora. A mesma que na manhã seguinte receberia aquela notificação do Dr. Geraldo, advogado de respeito aqui em Serra da Esperança. E então ela descobriria que o terreno que tanto cobiçava, que queria tomar de mim a qualquer custo, nunca seria dela. O papel tremeu mais forte ainda quando fechei a caixa de madeira entalhada pelo meu pai. Naquele momento, senti um alívio tão grande que parecia que eu tinha tirado uma pedreira das costas. O ventinho da tarde entrava pela janela da cozinha, balançava as folhas da pitangueira no quintal e trazia o cheiro de terra molhada. Cheiro de vitória, pensei comigo, enquanto enxugava uma lágrima teimosa que escorria pelo canto do olho. Ah, se Conceição soubesse o que estava guardado naquela caixinha de madeira, que ela sempre achou que não valia nada. Se ela imaginasse que aquela letra miúda e tremida do nosso pai tinha mais força que todas as mentiras que ela andou espalhando por aí. Mas gente ambiciosa é assim mesmo, né? Só enxerga o que quer, só acredita no que convém. Guardei a carta no bolso do meu avental florido, aquele mesmo que já tinha visto tanta história, e fui até o fogão mexer o doce de leite que estava apurando. A vida toda eu fiz doces para vender, para criar meu filho sozinha depois que Antenor foi embora. E agora, essa mesma doceira velha, que pras vistas da Conceição não valia nada, ia mostrar que não era qualquer um que podia vir tentar me tirar o que era meu por direito. Meu José Carlos chegou do serviço naquela hora, ainda com cara de quem tinha ouvido coisa que não devia. Menino bom, trabalhador, que acreditou na tia a vida toda, até ouvir da boca dela que a própria mãe não valia nada. Foi nessa hora que decidi que tinha chegado o momento. Amanhã, quando o sol raiasse por trás do Morro da Cruz, Conceição ia descobrir que o terreno que nosso pai deixou, esse pedacinho de chão que ela tanto queria para ela, nunca sairia do meu nome. E a carta que eu guardava ia ser o ponto final numa história de ganância que já durava tempo demais. Sou Maria das Dores, mas todo mundo aqui em Serra da Esperança me conhece como Dona Dorinha, a doceira da Rua da Matriz. Tenho 78 anos bem vividos, rosto marcado pelo tempo e mãos calejadas de tanto trabalhar. Não sou mulher de muita altura, nem de corpo avantajado, mas dizem que tenho um olhar que não se esquece, desses que parecem que atravessam a gente. Os cabelos, que um dia foram negros como jabuticaba, hoje estão todos branquinhos, presos num coque simples que faço todos os dias desde que me entendo por gente. Moro numa casa pequena, mas arrumadinha, com meu filho José Carlos, que já está com 45 anos e nunca quis se casar. Mãe, tenho a senhora para cuidar, ele sempre diz. Mas no fundo, acho que ele só não achou ainda alguém que merecesse seu coração, depois de ver o tanto que eu sofri quando seu pai foi embora. A casa fica num terreno bom, com um quintal cheio de árvores frutíferas que plantei com minhas próprias mãos. Quintal onde Conceição, minha irmã, já tinha medido cada palmo com os olhos ambiciosos dela. Serra da Esperança é dessas cidadezinhas que parece que o tempo passa mais devagar. Fica encravada entre morros verdejantes aqui no interior de Minas, lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde as fofocas correm mais rápido que água de enxurrada. Cidade onde nasci, me criei, sofri e resisti. Cidade que conheceu o suor do meu trabalho e o gosto dos meus doces. Cidade que agora ia conhecer também minha força. A vida nunca me deu moleza, não. Desde menina, quando meu pai trabalhava como carpinteiro e mal dava para sustentar a família, aprendi que nada vem de mão beijada. Enquanto Conceição, 5 anos mais nova que eu, sempre foi a queridinha, a que teve chance de estudar um pouco mais, eu já estava na lida, ajudando minha mãe nos afazeres de casa, aprendendo os segredos dos doces que um dia seriam meu ganha-pão. Quando casei com Antenor, achei que finalmente ia ter uma vida mais tranquila. Que nada.
Ele aguentou firme até José Carlos completar 7 anos. Depois sumiu no mundo com uma moça da cidade vizinha, me deixando só com um filho pequeno para criar e uma dívida no armazém do seu Tonico. Foi aí que os doces que eu fazia de vez em quando viraram o sustento da casa. Doce de leite, goiabada, cocada, brevidade, sequilho. Meu filho cresceu com cheiro de açúcar queimado nas roupas e gosto de canela na memória. E foi nessa luta diária, nesse trabalho sem fim, que aprendi o valor de cada conquista. Quando meu pai morreu, deixou o terreno onde moramos como herança para os filhos. Conceição sempre achou que ia ficar com tudo, porque se achava mais esperta, mais estudada. Mal sabia ela que nosso pai, homem simples mas sabido, tinha outros planos. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Emoção de Idade pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente de onde você está assistindo e que horas são aí. Todos os dias tem uma história nova aqui. O que Conceição não sabe, o que ninguém além de mim sabia até ontem, é que tenho guardada uma carta que meu pai escreveu antes de morrer. Uma carta que mudou tudo, que me deu forças quando pensei que não tinha mais para onde correr. E essa carta, esse pedaço de papel que ela nunca deu importância, vai ser a prova de que, às vezes, quem não vale nada aos olhos dos outros pode valer muito aos olhos da justiça. Nasci em 1947, numa época em que menina mal terminava o primário antes de começar a aprender os afazeres de casa. Serra da Esperança era ainda menor do que é hoje, com poucas ruas de terra batida, a igreja matriz no centro e as casas simples se espalhando ao redor. Cresci ouvindo o cantar dos galos de madrugada e o sino da igreja marcando as horas. O cheiro de terra molhada depois da chuva, o colorido das quaresmeiras floridas e a neblina fina que cobria os morros de manhã cedo formaram o cenário da minha infância. Meu pai, seu Joaquim, era carpinteiro de mão cheia. Aqueles que fazem arte com a madeira, sabe? As pessoas vinham de longe para encomendar móveis com ele. Homem calado, de poucas palavras, mas que falava com as mãos. A caixinha de madeira onde guardei a carta todos esses anos foi feita por ele, entalhada com desenhos de flores e passarinhos. Minha mãe, Dona Sebastiana, era mulher forte, daquelas que acorda antes do sol e só descansa quando a noite já vai alta. Com ela, aprendi a cozinhar, a fazer doces, a cuidar da casa e, principalmente, a ter força mesmo quando tudo parece desmoronar. Desde pequena, percebi que Conceição era diferente de mim. Enquanto eu me contentava com pouco, ela sempre queria mais. Quando ganhávamos bonecas de pano iguais, feitas pela minha mãe, ela chorava porque queria uma boneca de porcelana, como as meninas ricas da cidade. Quando nosso pai trazia uma fruta para dividir, ela sempre achava que a parte dela era menor. Era como se tivesse um buraco dentro dela que nada conseguia preencher. "Vem aqui ajudar sua mãe com esse doce, Dorinha", mamãe chamava, e eu ia, aprendendo cada segredinho, cada ponto certo. Conceição sempre arranjava uma desculpa. "Deixa ela, Sebastiana", dizia meu pai. "Ela tem que estudar para ser alguém na vida." E assim foi crescendo a diferença entre nós. Eu, com as mãos na massa, aprendendo o valor do trabalho, ela, nos livros, sonhando com uma vida longe daqui, achando que merecia mais que todos nós. Quando completei 15 anos, já ajudava a manter a casa com os doces que fazia. As pessoas vinham de longe para comprar minha goiabada, meu doce de leite, meus sequilhos. Tinha aprendido com minha mãe, mas fui colocando o meu próprio tempero, meu jeito de fazer. Enquanto isso, Conceição tinha conseguido ir estudar na cidade grande, bancada pelo sacrifício de todos nós. Voltava nas férias cheia de novidades, falando diferente, olhando para nossa casinha simples como quem olha para algo que não presta mais. Foi mais ou menos nessa época que conheci Antenor. Ele trabalhava na roça, mas tinha um jeito de falar manso que me encantou. Olhos claros, sorriso fácil e promessas de uma vida melhor. Meu pai não gostava muito dele, achava que não era homem de responsabilidade, mas quem é que escuta conselho quando o coração está envolvido? Casamos quando eu tinha 20 anos, numa cerimônia simples na igreja da matriz.
Conceição veio, toda importante, com um vestido novo comprado na capital, fazendo questão de mostrar para todo mundo como tinha subido na vida. Nos primeiros anos, as coisas até que foram bem. Antenor conseguiu emprego na fábrica de laticínios que tinha aberto na cidade, e eu continuava fazendo meus doces, vendendo na porta de casa e nas feiras da região. Quando José Carlos nasceu, em 1980, achei que nossa felicidade estava completa. Menino bonito, cheio de saúde, que crescia forte e esperto. Antenor parecia orgulhoso do filho, carregava para cima e para baixo, mostrava para todo mundo. Mas a vida tem dessas reviravoltas que a gente nunca espera. Quando José Carlos tinha 7 anos, Antenor começou a ficar estranho. Chegava tarde em casa, inventava desculpas, tinha sempre um serviço extra, uma reunião, um imprevisto. Até que um dia, voltei da feira e encontrei só um bilhete em cima da mesa. Não dá mais. Preciso seguir meu caminho. Assim, sem mais nem menos, como quem decide mudar de roupa ou cortar o cabelo. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Não pelo amor perdido, que esse já estava se acabando fazia tempo, mas pela vergonha, pelo abandono, pela incerteza do futuro. Como ia criar um menino sozinha? Como ia pagar as contas? O que ia dizer para as pessoas? E mais que tudo, o que ia dizer para o meu filho que, mesmo pequeno, já perguntava pelo pai todos os dias? A notícia correu rápido, como tudo em cidade pequena. Conceição foi das primeiras a aparecer, não para consolar, mas para dizer que já sabia que isso ia acontecer, que Antenor nunca prestou, que era melhor eu ter escutado ela desde o começo. Não trouxe ajuda, só trouxe julgamento. Naqueles dias difíceis, foi meu pai, já velhinho e com a saúde fraca, que me estendeu a mão. Dorinha, ele disse, sentado na cadeira da varanda, você é forte que nem sua mãe. Vai criar esse menino direito, vai ver só. E foi o que fiz. Ampliei a produção de doces, comecei a fornecer para mercadinhos da região, feiras maiores, até para algumas cidades vizinhas. Trabalhava de sol a sol, com José Carlos sempre por perto, aprendendo desde cedo o valor do esforço. Nos primeiros anos, foi difícil demais. Tinha dia que a gente jantava mingau de fubá porque não tinha outra coisa. Tinha noite que eu chorava escondida para que meu filho não visse o desespero da mãe. Mas fomos em frente, um dia após o outro, como formiguinha que carrega um peso muito maior que ela. Meu pai faleceu quando José Carlos tinha 12 anos. Morte calma, deitadinho na cama dele, como quem vai dormir e não acorda mais. Na véspera, ele tinha me chamado no quarto, pedido para ficar sozinho comigo. Foi quando me entregou a caixinha de madeira. Tem uma carta aí dentro, ele disse com a voz fraquinha. Só abre quando precisar muito, filha. Vai te ajudar quando o tempo chegar. Guardei a caixinha sem entender direito o que ele queria dizer. No dia seguinte, ele se foi, levando com ele muitos segredos e deixando muitas saudades. Depois do enterro, veio a leitura do testamento. Papai não tinha muita coisa para deixar. A casa velha onde morava, alguns móveis que ele mesmo tinha feito, suas ferramentas de trabalho e um terreno nos fundos da propriedade, onde ficava a minha casinha que construí com Antenor. Conceição, que tinha vindo da capital especialmente para o enterro, já estava contando com uma herança gorda, como ela mesma disse. Queria vender tudo, dividir o dinheiro e voltar para sua vida na cidade grande. Ficou uma fera quando o advogado leu que a casa velha seria vendida para pagar algumas dívidas que meu pai tinha e que o terreno onde eu morava ficaria para mim, para garantir um teto para Dorinha e seu neto. Isso não tá certo, ela gritou no escritório do advogado. Ele não podia deixar tudo para ela. Eu também sou filha. O doutor Geraldo, com toda a calma, explicou que não era tudo, que era apenas o terreno onde eu já morava há anos e que meu pai tinha deixado assim justamente porque eu era mãe solteira com um filho pequeno para criar. Aquele foi o começo de uma guerra fria entre nós duas. Conceição voltou para a capital, jurando que um dia ia recuperar o que era dela por direito.
De vez em quando, aparecia em Serra da Esperança, sempre com roupas caras e joias reluzentes, fazendo questão de mostrar como tinha se dado bem na vida. Visitava os conhecidos, espalhava histórias sobre como eu estava aproveitando da bondade do nosso pai, como eu tinha manipulado um velho doente para ficar com tudo. Gente maldosa sempre tem ouvido disposto a escutar, né? Mas eu seguia minha vida, criando meu filho, trabalhando com meus doces, mantendo nossa casinha simples, mas arrumada e acolhedora. José Carlos cresceu um menino bom, estudioso, respeitador. Terminou o ensino médio, coisa que eu nunca consegui, e até fez um curso técnico em contabilidade na cidade vizinha, indo e voltando todos os dias de ônibus. Conseguiu emprego bom no banco da cidade, virou funcionário respeitado, seu Zé, para muita gente. Ele nunca quis sair de perto de mim. Mesmo quando apareceram oportunidades em cidades maiores, preferiu ficar em Serra da Esperança, morando comigo, me ajudando com a casa e com as despesas. Mãe, não vou te deixar sozinha igual papai fez, ele sempre dizia, me quebrando o coração com tanto amor. As visitas de Conceição foram ficando mais frequentes quando ela se aposentou, uns 10 anos atrás. Tinha trabalhado como funcionária pública na capital, mas nunca tinha casado nem tido filhos. Nunca achei homem que me merecesse, ela dizia, empinando o nariz. Com mais tempo livre, passou a vir mais vezes à Serra da Esperança, sempre se hospedando na casa de alguma amiga, nunca na minha. Nessas visitas, ela começou a se aproximar de José Carlos. Convidava meu filho para almoçar, dava presentes, contava histórias de quando éramos crianças, sempre histórias onde ela aparecia como a injustiçada e eu como a privilegiada. Aos poucos, foi plantando uma sementinha de dúvida no coração do meu menino. Sua mãe sempre teve tudo mais fácil, ela dizia. Seu avô deu tudo para ela e me deixou sem nada. No começo, José Carlos voltava desses encontros confuso, me fazendo perguntas sobre o passado, sobre como tinha sido a divisão da herança. Eu explicava com paciência, mostrava documentos, contava minha versão dos fatos, a verdadeira. Ele parecia entender, mas notei que a dúvida tinha sido plantada. Conceição era esperta, sabia usar as palavras a seu favor. Com o tempo, percebi que ela tinha um plano. Queria se aproximar do meu filho para depois usar essa proximidade contra mim. Queria o terreno, sempre quis, e estava disposta a tudo para conseguir, até mesmo a virar meu filho contra mim. Há uns 2 anos, ela começou a falar abertamente que ia se mudar para a Serra da Esperança. Cansei da cidade grande, dizia para quem quisesse ouvir. Quero voltar às minhas raízes, viver meus últimos anos no lugar onde nasci. E sempre que falava isso, olhava para o meu terreno com aquele olhar cobiçoso que eu conhecia tão bem. Começou a espalhar pela cidade que o terreno onde eu morava era da família e que ela tinha tanto direito quanto eu. Foi nessa época que ela intensificou a aproximação com José Carlos. Começou a convidá-lo para sua casa quando vinha à cidade. Enchia ele de agrados, comprava presentes caros que eu nunca tinha condições de dar. E, gota a gota, foi envenenando meu filho contra mim. Sua mãe tá velha, José Carlos, logo não vai poder mais morar sozinha. Eu ouvia ela dizer quando achava que eu não estava por perto. Aquela casa é grande demais para ela, tem muito terreno sem uso. O certo era vender e dividir o dinheiro. Vocês podiam comprar um apartamento pequeno na cidade, mais moderno, mais confortável. Meu coração apertava cada vez que percebia meu filho voltando para casa pensativo depois de conversar com a tia. Ele nunca foi de esconder nada de mim, sempre fomos só nós dois contra o mundo. Mas agora tinha uma sombra entre nós, uma dúvida crescendo, um afastamento que doía na alma. No último ano, as coisas pioraram. Conceição finalmente se mudou para a Serra da Esperança. Comprou uma casa no centro da cidade, toda mobiliada com móveis caros e modernos. Fazia questão de convidar todo mundo para conhecer, para mostrar como tinha prosperado. E sempre que podia, jogava indiretas sobre como algumas pessoas têm sorte de ganhar tudo de mão beijada, olhando diretamente para mim. José Carlos passou a visitá-la com frequência.
Voltava dessas visitas cada vez mais distante, cada vez mais questionador. Mãe, a tia Conceição disse que o vovô queria que o terreno fosse das duas, que a senhora manipulou ele no final da vida. Ele chegou a dizer uma vez, me partindo o coração. Eu tentava explicar, mostrava os documentos do terreno que estavam todos no meu nome, contava como tinha sido a leitura do testamento. Mas percebia que a dúvida já estava plantada fundo demais. Meu próprio filho, que eu criei sozinha, com tanto amor e sacrifício, agora olhava para mim com uma sombra de desconfiança nos olhos. O pior é que Conceição começou a fazer planos abertamente. Quando eu conseguir a minha parte do terreno, ela dizia para os conhecidos, vou construir uma casa de veraneio linda ali. Já escolhi até a cor das cortinas. E não se importava se eu ouvisse, se me magoasse, se me fizesse sentir insegura na minha própria casa. Há uns 3 meses, ela começou a falar em contratar um advogado para resolver essa pendência. Dizia que tinha provas de que nosso pai queria que o terreno fosse dividido igualmente, que ia recuperar o que era dela por direito. Espalhava para a cidade toda que eu tinha enganado um velho doente para ficar com tudo só para mim. E o pior, José Carlos começava a considerar que ela podia estar certa. Mãe, e se a gente dividisse mesmo o terreno? Tem espaço de sobra, a tia Conceição também é filha do vovô. Ele chegou a sugerir um dia, me fazendo engolir o choro na hora. Foi quando percebi que precisava fazer algo. A situação estava chegando num ponto sem volta. Meu próprio filho estava sendo virado contra mim, e eu corria o risco de perder não só parte do meu terreno, mas também o amor e a confiança do meu único filho. Naquela noite, sozinha no meu quarto, olhei para a caixinha de madeira entalhada que meu pai tinha me dado tantos anos atrás. Só abre quando precisar muito, ele tinha dito. Se aquele não era um momento de necessidade, não sei qual seria. Com mãos trêmulas, abri a caixinha e peguei a carta amarelada pelo tempo, ainda lacrada como no dia em que a recebi. Antes de abrir a carta do meu pai, fiquei um tempo só olhando para ela, com o coração batendo forte. Aquele papel amarelado guardava um segredo que meu pai quis que eu só descobrisse na hora certa. Será que era agora? Será que finalmente tinha chegado o momento? Com as mãos tremendo mais que vara verde, abri o envelope. A letra de meu pai, miúda e um pouco tremida pelos anos, cobria a página inteira. Comecei a ler e com cada linha meu coração batia mais forte. Minha querida filha Dorinha, se você está lendo esta carta, é porque eu já me fui deste mundo e porque você está precisando muito de ajuda. Sempre soube que este dia chegaria, quando sua irmã tentaria tomar o que é seu por direito. O terreno onde você mora, que ficará para você no meu testamento, nunca foi parte da herança para ser dividida. Eu comprei esse terreno especificamente para você, com o dinheiro que você mesma me deu ao longo dos anos, quando vendia seus doces e me ajudava com uma parte. Guardei cada tostão que você me deu, juntei durante anos e comprei aquele pedaço de terra para garantir que você e meu neto sempre tivessem um lugar para chamar de seu. Conceição nunca soube disso. Ela sempre achou que o terreno era meu, parte dos bens da família. Mas a verdade é que aquele terreno sempre foi seu, Dorinha. Você pagou por ele com seu trabalho, seu suor, sua dedicação. Junto com esta carta, estou deixando o recibo original da compra, onde consta que o dinheiro veio de você, e também uma declaração minha, reconhecida em cartório, explicando tudo isso. Guarde bem estes documentos. Se um dia Conceição tentar tomar o que é seu, mostre a ela e a quem mais for preciso. Você sempre foi a filha que cuidou de mim e de sua mãe, que nunca nos abandonou, que sempre esteve presente. Conceição escolheu outro caminho, e não a culpo por isso. Mas não posso permitir que ela, que nunca se importou verdadeiramente conosco, venha a tirar o que você conquistou com tanto sacrifício. Seja forte, minha filha. Proteja o que é seu. Proteja seu filho. E lembre-se sempre que, onde quer que eu esteja, estarei olhando por você. Com todo o meu amor, seu pai, Joaquim. Quando terminei de ler,
As lágrimas escorriam pelo meu rosto enrugado. Junto com a carta, como meu pai tinha dito, estavam o recibo da compra do terreno, com meu nome como fonte do dinheiro, e a declaração dele, amarelada, mas com o selo do cartório ainda visível. Tudo ali, guardado por tantos anos, esperando o momento certo. Naquela noite, não consegui dormir. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas, mas ao mesmo tempo sentia uma tristeza profunda. Por que as coisas tinham que chegar a esse ponto? Por que Conceição, minha própria irmã, não podia simplesmente ficar feliz com o que tinha, em vez de sempre querer o que era meu? No dia seguinte, com os documentos guardados na bolsa, fui até o escritório do Dr. Geraldo, o mesmo advogado que tinha cuidado do testamento do meu pai tantos anos atrás. Ele já estava bem velhinho, quase se aposentando, mas me recebeu com o mesmo respeito de sempre. Dona Dorinha, que prazer vê-la, ele disse, me oferecendo uma cadeira. Em que posso ajudar? Contei toda a história. As visitas mais frequentes de Conceição, a aproximação com meu filho, as ameaças veladas de tomar parte do meu terreno e, finalmente, a carta que meu pai tinha deixado. Mostrei a ele os documentos que ele examinou com cuidado, ajustando os óculos no nariz. Isso muda tudo, Dona Dorinha, ele disse após alguns minutos. Estes documentos provam sem sombra de dúvida que o terreno é exclusivamente seu, comprado com seu próprio dinheiro. Sua irmã não tem nenhum direito sobre ele. E o que o senhor acha que devo fazer agora? Perguntei, ainda incerta. Vamos preparar uma notificação formal para sua irmã, ele respondeu, já pegando papel e caneta. Vamos informá-la oficialmente que o terreno é seu, por direito e por lei, e que qualquer tentativa de contestar isso será inútil e poderá resultar em ação judicial contra ela. Saí do escritório do Dr. Geraldo com o coração mais leve. Ele prometeu que a notificação seria entregue à Conceição na manhã seguinte, por um oficial de justiça. É melhor assim, ele explicou. Mais formal, mais oficial. Sua irmã vai entender que o assunto é sério. Nos dias que se seguiram, evitei encontrar com Conceição. Serra da Esperança é pequena, mas consegui ficar longe dela, fazendo compras em horários diferentes, evitando os lugares que ela costumava frequentar. Sabia que a bomba estava prestes a estourar e queria estar preparada. José Carlos continuava distante, ainda confuso com tudo o que estava acontecendo. Ele não sabia da carta, nem da minha visita ao advogado. Decidi que só contaria a ele quando tudo estivesse resolvido. Não queria colocá-lo ainda mais no meio daquela disputa. Foi numa quarta-feira, dia de feira na praça, que tudo explodiu. Eu estava comprando verduras na barraca do seu Toninho quando vi Conceição vindo em minha direção como um furacão. O rosto vermelho de raiva, os olhos faiscando, as mãos tremendo segurando um papel que reconheci como a notificação do Dr. Geraldo. Você! Ela gritou, apontando o dedo na minha cara, fazendo todo mundo na feira virar para olhar. Você é uma mentirosa, uma manipuladora. Como ousa mandar esse papel para mim? Respirei fundo, sentindo o olhar de todos sobre nós. Não queria fazer escândalo, nunca fui disso. Mas também não ia me encolher. Conceição, não é lugar para a gente discutir isso, falei, tentando manter a voz calma. Podemos conversar em outro lugar, com mais privacidade. Privacidade? Ela riu, um riso seco, sem humor. Agora quer privacidade? Depois de espalhar mentiras sobre mim, de inventar essa história absurda? Não inventei nada, respondi, ainda calma. Tudo que está naquela notificação é verdade. O terreno é meu, comprado com meu dinheiro. Tenho os documentos que provam isso. Documentos forjados! Ela gritou ainda mais alto. Todo mundo sabe que você manipulou nosso pai no final da vida. Ele estava doente, confuso. Você se aproveitou disso. As pessoas ao redor começaram a cochichar, algumas balançando a cabeça, outras só observando com aquela curiosidade mórbida que a gente vê em acidentes na estrada. Não vou discutir com você aqui, Conceição, falei, pegando minhas compras. Se quiser falar sobre isso, venha à minha casa mais tarde. Podemos conversar civilizadamente.
Tentei me afastar, mas ela agarrou meu braço com força, me impedindo de sair. Não acabou, Dorinha, ela sibilou, o rosto tão perto do meu que pude sentir seu hálito. Isso não acabou. Vou provar que esses documentos são falsos. Vou contratar o melhor advogado da capital. Vou acabar com você. Senti um calafrio, não de medo, mas de tristeza. Como tínhamos chegado a esse ponto? Como minha própria irmã podia me odiar tanto? Puxei meu braço, me libertando do aperto dela, e saí andando o mais rápido que minhas pernas velhas permitiam. Aquela cena na feira foi só o começo. Nos dias seguintes, Conceição começou uma verdadeira campanha contra mim na cidade. Ia de casa em casa, contando sua versão da história, que eu tinha forjado documentos, que tinha enganado nosso pai doente, que estava roubando o que era dela por direito. Algumas pessoas acreditavam nela. Conceição sempre teve lábia, sempre soube convencer os outros. Outras ficavam em cima do muro, não querendo se envolver, e algumas, graças a Deus, ficaram do meu lado, conhecendo o meu caráter, sabendo que eu jamais faria o que ela me acusava. O pior de tudo era o efeito que isso estava tendo em José Carlos. Ele chegava em casa cada vez mais confuso, cada vez mais distante. Mãe, a tia Conceição está dizendo coisas difíceis de acreditar, ele comentava, sem me olhar nos olhos. Ela diz que a senhora falsificou documentos, que está mentindo sobre o terreno. Eu queria contar tudo a ele, mostrar a carta, os documentos, explicar que tudo que Conceição dizia era mentira. Mas algo me segurava. Uma voz dentro de mim dizia que ainda não era a hora, que eu precisava esperar mais um pouco, que meu filho precisava ver por si mesmo o verdadeiro caráter da tia que tanto admirava. As semanas foram passando e a situação foi ficando cada vez mais tensa. Conceição realmente contratou um advogado da capital, um homem de terno caro e pasta de couro, que chegou à Serra da Esperança fazendo alarde, dizendo que ia resolver esse caso de fraude. Ele foi até o cartório, pediu cópias de documentos, questionou a autenticidade da declaração do meu pai. Dr. Geraldo me tranquilizou, dizendo que legalmente eu estava protegida, que os documentos eram autênticos, que não havia o que temer, mas o estrago emocional já estava feito. Parte da cidade me olhava com desconfiança. Algumas pessoas até pararam de comprar meus doces, acreditando nas mentiras de Conceição. E José Carlos? Meu filho estava cada vez mais dividido. Conceição o procurava quase todos os dias, enchia a cabeça dele com histórias, mostrava evidências fabricadas, tentava convencê-lo de que a própria mãe era uma mentirosa. E eu via nos olhos dele a dúvida crescendo, a confiança diminuindo. Era como se estivesse perdendo meu filho aos poucos, dia após dia. Numa noite, depois de mais uma visita à casa de Conceição, José Carlos chegou em casa com o semblante fechado. Sentou-se à mesa da cozinha, enquanto eu terminava de lavar a louça do jantar. Mãe, ele começou, a voz baixa, hesitante. Tia Conceição mostrou hoje umas cartas antigas do vovô. Cartas onde ele fala que queria que o terreno fosse dividido entre as duas. Que era injusto a senhora ficar com tudo. Meu coração apertou. Sabia que eram mentiras, que Conceição era capaz de forjar até mesmo a letra do nosso pai. Mas como provar isso? Como fazer meu filho acreditar em mim, depois de tantas dúvidas plantadas? José Carlos, eu comecei, mas ele me interrompeu. Mãe, eu não sei mais o que pensar. Tia Conceição parece tão sincera, tem tantos documentos, tantas provas. E a senhora só diz que ela está mentindo, mas não me mostra nada que prove o contrário. Respirei fundo. Talvez fosse hora de mostrar a carta, os documentos, mas algo ainda me segurava. Uma intuição, talvez, ou medo de que, mesmo com provas, meu filho já estivesse tão envenenado contra mim que não acreditaria. Filho, já te falei que seu avô deixou o terreno para mim por uma razão, respondi, secando as mãos no avental. Ele sabia que eu precisava de um lugar para criar você, depois que seu pai foi embora. Mas a tia também era filha dele, José Carlos exclamou, batendo de leve na mesa.
Por que ele daria tudo para a senhora e nada para ela? Não faz sentido, mãe. A vida nem sempre faz sentido, filho, respondi, sentindo uma fadiga antiga me dominar. Às vezes, as pessoas tomam decisões que os outros não entendem. Seu avô teve suas razões. José Carlos levantou-se, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração que me lembrou tanto seu pai. Mãe, acho que a senhora deveria considerar fazer um acordo com a tia Conceição, ele disse por fim. Dar uma parte do terreno para ela, acabar com essa briga. Não vale a pena toda essa confusão, todo esse falatório na cidade. Senti como se tivesse levado um tapa. Meu próprio filho, sugerindo que eu abrisse mão do que era meu por direito, que eu cedesse às mentiras e manipulações da minha irmã. José Carlos, aquele terreno é meu, falei, a voz mais firme do que esperava. É onde construímos nossa vida, onde criei você sozinha depois que seu pai nos abandonou. Não vou abrir mão disso por causa das mentiras da sua tia. Como a senhora sabe que são mentiras? Ele perguntou, a voz subindo. A senhora nunca me mostrou nenhuma prova, nenhum documento. Só fica repetindo que o terreno é seu, que a tia está mentindo. Foi aí que percebi o quão profundo era o estrago que Conceição tinha feito. Meu filho, que eu criei com tanto amor, agora duvidava da minha palavra. Achava que eu podia estar mentindo. A dor foi tão grande que quase não consegui respirar. Vai dormir, filho. Foi tudo que consegui dizer. Amanhã conversamos com mais calma. Ele saiu da cozinha sem dizer mais nada, e eu fiquei ali, parada no mesmo lugar, sentindo as lágrimas rolarem pelo rosto. Como tinha deixado a situação chegar àquele ponto? Como tinha permitido que Conceição se infiltrasse daquele jeito na vida do meu filho, virando ele contra mim? Nos dias que se seguiram, a situação só piorou. Conceição intensificou sua campanha contra mim, agora usando José Carlos como aliado indireto. Ela o convidava para almoços, jantares, sempre na frente de outras pessoas, sempre falando mal de mim, sempre reforçando a ideia de que eu era a vilã da história, a irmã gananciosa que tinha ficado com tudo. E meu filho, cada vez mais, parecia acreditar nela. Voltava dessas reuniões cada vez mais distante, cada vez mais questionador. Chegou a sugerir, mais de uma vez, que eu deveria fazer a coisa certa e dividir o terreno com Conceição. Eu resistia, tentava explicar, mas sentia que estava perdendo aquela batalha. Não a batalha legal. Dr. Geraldo garantia que legalmente eu estava protegida, mas a batalha pelo coração do meu filho. E isso doía muito mais do que qualquer ameaça ao meu terreno. Foi numa sexta-feira à tarde, voltando da missa, que vi Conceição e José Carlos conversando na praça. Não pretendia me aproximar, não queria mais uma discussão, mas algo me fez parar, escondida atrás de uma árvore, onde podia ouvir o que diziam sem ser vista. Seu José Carlos, você é um homem inteligente, Conceição dizia, a voz melosa que ela usava quando queria convencer alguém. Deve entender que essa situação não pode continuar. Sua mãe está sendo teimosa, agarrada a algo que não é só dela. Eu sei, tia, meu filho respondeu, me quebrando o coração. Tenho tentado convencê-la, mas a senhora sabe como ela é. Sei sim, Conceição continuou, a voz agora mais dura. Sempre foi assim, desde criança. Egoísta, querendo tudo só para ela. Nosso pai deu tudo para ela, sempre preferiu ela. E agora ela quer ficar com o último pedaço da herança da família só para ela. José Carlos ficou em silêncio por um momento, e eu rezei para que ele defendesse sua mãe, para que lembrasse de tudo que passamos juntos, de como lutei para criá-lo sozinha. Não sei mais o que fazer, tia, ele disse por fim. Já tentei falar com ela várias vezes, mas ela não cede. Porque ela não vale nada, José Carlos. Conceição disparou, as palavras saindo como veneno. Sua mãe não vale nada. Nunca valeu. Uma mulher que mente, que engana, que rouba a própria irmã. Fiquei paralisada, o coração batendo tão forte que achei que eles poderiam ouvir. Minha própria irmã, dizendo ao meu filho que eu não valia nada. E ele, em silêncio,
nem concordando nem discordando, apenas aceitando aquelas palavras horríveis. Não consegui ouvir mais. Saí dali o mais silenciosamente que pude, as pernas bambas, o coração em pedaços. Voltei para casa quase sem ver o caminho, as lágrimas embaçando minha visão. Quando cheguei, sentei na cadeira da cozinha e chorei como não chorava há anos. Chorei pela traição da minha irmã, pelo distanciamento do meu filho, pela injustiça de tudo aquilo. Chorei até não ter mais lágrimas, até sentir um vazio dentro do peito, um cansaço que parecia vir da própria alma. E foi nesse momento, sentada ali na minha cozinha, com o sol da tarde entrando pela janela, que tomei minha decisão. Não podia mais esperar, não podia mais deixar que as mentiras de Conceição envenenassem meu filho contra mim. Era hora de mostrar a carta, os documentos, a verdade que meu pai tinha guardado para esse momento exato. Naquela mesma noite, depois de ouvir Conceição dizer para meu filho que eu não valia nada, tomei minha decisão. Não ia mais esperar, não ia mais ficar calada diante das mentiras. Era hora de usar o trunfo que meu pai tinha me deixado, a carta e os documentos que provavam que o terreno era meu por direito, comprado com meu próprio dinheiro. Peguei a caixinha de madeira entalhada, tirei a carta e os documentos e coloquei tudo em cima da mesa da cozinha. Esperei José Carlos chegar, o coração batendo forte, as mãos suadas de nervoso. Quando ouvi a porta da frente abrir, respirei fundo, tentando me acalmar. "Filho, preciso falar com você", chamei quando o vi passar pelo corredor. "É importante." Ele parou, hesitante, como se não quisesse mais uma discussão sobre o terreno. Mas algo no meu tom deve ter indicado que era diferente desta vez, porque ele veio até a cozinha e sentou-se à minha frente. "O que foi, mãe?" perguntou, o rosto cansado, os olhos evitando os meus. "Tem uma coisa que eu nunca te contei", comecei, a voz mais firme do que esperava. Algo que seu avô me pediu para guardar até que fosse realmente necessário. Empurrei a carta e os documentos na direção dele. "Leia tudo isso. E depois me diga se você ainda acha que sua tia está com a razão." José Carlos pegou os papéis com cuidado, começando pela carta. Vi seus olhos percorrendo as linhas, a expressão mudando de ceticismo para surpresa e, finalmente, para compreensão. Quando terminou a carta, examinou os outros documentos. O recibo da compra do terreno com meu nome como fonte do dinheiro, a declaração do meu pai reconhecida em cartório, explicando tudo. "Mãe", ele começou, a voz embargada. "Eu não sabia. A tia Conceição nunca mencionou nada disso." "Claro que não", respondi, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. "Ela nunca soube. Meu pai guardou isso em segredo, porque conhecia a irmã que tinha. Sabia que um dia ela ia tentar tomar o que era meu." José Carlos passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Tudo o que ela me disse, todas aquelas histórias sobre o vovô ter sido enganado, sobre a senhora ter manipulado ele, eram mentiras. "Sim, filho, mentiras. Seu avô comprou esse terreno com o dinheiro dos meus doces, que eu juntei por anos. Ele guardou cada tostão que dei a ele para me garantir um lugar para criar você. Este terreno nunca foi parte da herança para ser dividida. Sempre foi meu." Vi os olhos do meu filho se encherem de lágrimas. De repente, ele parecia muito mais jovem, quase como o menino que eu criei, vulnerável e arrependido. "Mãe, me desculpe. Eu devia ter acreditado na senhora. Devia ter confiado. Depois de tudo que a senhora fez por mim, toda a luta para me criar sozinha." "Tá tudo bem, filho", falei, estendendo a mão para segurar a dele. "Conceição sempre soube como manipular as pessoas. Ela fez isso a vida toda." "O que a senhora vai fazer agora?" ele perguntou, secando os olhos. "Vai mostrar esses documentos para ela?" "Não", respondi depois de pensar um pouco. "Já mostrei tudo ao Dr. Geraldo. Ele está preparando uma notificação legal, detalhada, explicando tudo isso. Vai ser entregue a ela amanhã cedo por um oficial de justiça." José Carlos assentiu, entendendo a abordagem mais formal.
É melhor assim, mais oficial. Ficamos em silêncio por um momento, cada um absorvendo o que tinha acontecido, o abismo que quase se abriu entre nós por causa das mentiras de Conceição. Mãe! José Carlos falou por fim, a voz baixa. Eu ouvi o que a tia Conceição disse hoje na praça, sobre a senhora não valer nada. Senti um aperto no coração. Então ele tinha percebido que eu estava lá. Tinha visto minha reação. Eu devia ter respondido, ele continuou, a voz embargada novamente. Devia ter defendido a senhora, dito que não era verdade. Mas fiquei tão chocado, tão confuso. Me perdoa, mãe. Me perdoa por não ter dito nada. Estendi os braços e meu filho, meu homem crescido, veio até mim como quando era menino, me abraçando forte, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto dele. Tá perdoado, meu filho, sussurrei, afagando seus cabelos já com alguns fios brancos. O importante é que agora você sabe a verdade. Naquela noite, dormimos os dois mais tranquilos do que em muitas semanas. A tempestade ainda não tinha passado. Conceição ainda receberia a notificação, ainda reagiria, mas sentia que o pior já tinha ficado para trás. Tinha recuperado a confiança do meu filho, e isso era o mais importante. Na manhã seguinte, bem cedo, José Carlos saiu para trabalhar no banco como sempre. Eu fiquei em casa fazendo minhas tarefas habituais, esperando. Sabia que não demoraria muito até que Conceição aparecesse, furiosa com a notificação. Não me enganei. Por volta das 10 da manhã, ouvi batidas fortes na porta da frente. Respirei fundo, ajeitei o avental e fui atender. Como esperava, era Conceição, o rosto vermelho de raiva, segurando os papéis da notificação amassados na mão. "O que significa isso, Dorinha?" ela gritou, tentando entrar na casa sem ser convidada. "Que história é essa que o terreno foi comprado com seu dinheiro? Que mentira é essa agora?" Mantive a calma, bloqueando a entrada com meu corpo pequeno, mas firme. "Não é mentira, Conceição. É a verdade que nosso pai guardou todos esses anos. O terreno foi comprado com o dinheiro dos meus doces, que eu dei a ele durante anos. Ele guardou cada tostão, juntou e comprou esse pedaço de terra para mim." "Mentira!" ela gritou ainda mais alto, atraindo a atenção dos vizinhos. "Você falsificou esses documentos? Forjou a assinatura do papai. Vou provar isso. Vou levar ao juiz." "Os documentos são autênticos, Conceição", respondi, ainda calma. "A assinatura do papai foi reconhecida em cartório na época. O recibo da compra está em ordem. Pode levar ao juiz, pode contratar o advogado que quiser. A verdade não vai mudar." Ela tentou me empurrar para entrar na casa, mas eu me mantive firme. "Saia da minha porta, Conceição", falei, a voz agora mais dura. "Não tem nada para você aqui. Nunca teve." "Isso não acabou, Dorinha", ela sibilou, o rosto contorcido de ódio. "Você vai pagar por isso. Você e aquele seu filho ingrato que criou." Senti uma onda de raiva subir pelo meu peito, mas me controlei. "Não ameace meu filho, Conceição. Nunca. Ele não tem culpa da sua ganância, da sua inveja." Ela riu, um riso seco, sem humor. "Inveja? De você? Uma velha doceira que nunca saiu desse fim de mundo? Que nunca foi nada na vida?" "Eu fui tudo que precisava ser, Conceição", respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. "Fui filha dedicada, mãe presente, trabalhadora honesta. Criei meu filho sozinha, com dignidade." "O que você foi? Uma mulher amarga, que nunca construiu uma família, que sempre quis o que era dos outros, que voltou para o fim de mundo que tanto desprezava porque não tinha mais ninguém na cidade grande." Vi o choque no rosto dela, como se nunca esperasse que eu, a irmã quieta, a que sempre cedia, falasse assim. Aproveitei esse momento de surpresa para fechar a porta, deixando-a do lado de fora, gritando ameaças e insultos. Trêmula, mas determinada, fui até o telefone e liguei para o Dr. Geraldo. Contei sobre a visita de Conceição, as ameaças, a tentativa de invadir minha casa. "Fique tranquila, dona Dorinha." Ele me acalmou. "Isso já era esperado. Ela está tentando intimidar a senhora, mas não tem base legal nenhuma.
Os documentos são autênticos, sua posição é sólida. Se ela continuar com as ameaças, podemos solicitar uma ordem de restrição. Agradeci e desliguei, me sentindo um pouco mais segura. Em seguida, liguei para José Carlos no banco, contando resumidamente o que tinha acontecido. Ele ficou preocupado, quis vir para casa imediatamente, mas o acalmei, dizendo que estava tudo sob controle. Nos dias que se seguiram, Conceição tentou de tudo. Contratou outro advogado, ainda mais caro que o primeiro. Questionou a autenticidade dos documentos. Tentou argumentar que, mesmo que o terreno tivesse sido comprado com meu dinheiro, nosso pai tinha a intenção de que fosse dividido entre as duas. Espalhou mais mentiras pela cidade, agora dizendo que eu tinha enganado José Carlos também, que tinha forjado documentos para convencê-lo. Mas a maré tinha virado. Com os documentos autênticos em mãos, com a verdade finalmente revelada, era Conceição quem perdia credibilidade a cada dia. As pessoas começavam a ver através das mentiras dela, a perceber a amargura e a inveja que motivavam suas ações. O golpe final veio quando o juiz da comarca analisou o caso e emitiu uma declaração formal afirmando que o terreno era legalmente meu, sem qualquer dúvida, e que qualquer reivindicação adicional de Conceição seria considerada litigância de má-fé. Quando a notícia se espalhou pela cidade, senti um alívio enorme. Não era apenas a confirmação legal do que eu já sabia, que o terreno era meu por direito, mas também a vindicação pública. Depois de semanas sendo alvo de fofocas e suspeitas, finalmente a verdade tinha prevalecido. José Carlos estava radiante. "A senhora venceu, mãe", ele disse, me abraçando forte quando voltou do trabalho naquele dia. "Acabou." "Não se trata de vencer, filho", respondi, retribuindo o abraço. "Se trata de justiça. De respeitar a vontade do seu avô, de honrar o que ele fez por nós." Conceição ainda tentou uma última cartada. Apareceu em casa numa tarde, sozinha, sem a raiva das outras vezes. Parecia menor de alguma forma, como se toda aquela situação tivesse tirado algo dela. "Dorinha", ela começou, a voz quase suplicante, "somos irmãs, sangue do mesmo sangue. Não podemos terminar assim, brigadas." Olhei para ela, tentando enxergar a menina com quem brinquei na infância, a irmãzinha que um dia amei. Mas só via a mulher amarga e invejosa que tinha tentado me tirar tudo, que tinha falado para meu filho que eu não valia nada. "O que você quer, Conceição?" perguntei, cansada de jogos, de manipulações. "Um acordo", ela respondeu rapidamente. "Sei que o juiz decidiu a seu favor, que legalmente o terreno é seu. Mas por favor, Dorinha, uma parte pequena, só um pedacinho para eu construir uma casinha. Não tenho mais ninguém, você é minha única família." Por um momento, quase cedi. Quase me deixei levar pela culpa, pela memória dos nossos pais que sempre quiseram que fôssemos unidas. Mas então, lembrei de tudo que ela tinha feito, de como tinha tentado virar meu filho contra mim, de como tinha me humilhado publicamente, de como tinha dito que eu não valia nada. "Não, Conceição", respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. "Não vou dividir o terreno, não depois de tudo que você fez, de tudo que disse. Algumas palavras não podem ser retiradas, algumas ações não podem ser desfeitas." Vi o choque no rosto dela, seguido rapidamente pela raiva familiar. "Você vai se arrepender, Dorinha", ela ameaçou, a máscara de súplica desaparecendo completamente. "Isso não acabou." "Acabou sim, Conceição", respondi, mais cansada do que com raiva. "Acabou no momento em que você disse ao meu filho que eu não valia nada. Agora, por favor, saia da minha casa." Ela saiu, batendo a porta com força. Foi a última vez que a vi por um bom tempo. Soube, pelos comentários na cidade, que ela tinha voltado para a capital, derrotada, amarga, sem conseguir o que queria. Nas semanas que se seguiram, a vida foi voltando ao normal em Serra da Esperança. As fofocas diminuíram, as pessoas voltaram a me tratar com o respeito de antes. Meus doces voltaram a ser procurados.
especialmente depois que José Carlos, orgulhoso, espalhou a notícia de que eu estava pensando em expandir o negócio, talvez abrir uma pequena doceria no centro da cidade. A ideia não era minha. Tinha sido sugestão dele, na verdade, mas comecei a considerá-la seriamente. Apesar da idade, ainda tinha energia, ainda gostava de fazer meus doces, e seria bom ter algo mais para me ocupar, para me fazer sentir útil, produtiva. Uma tarde, sentada na varanda vendo o sol se pôr atrás dos morros, com José Carlos ao meu lado, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Tínhamos passado por uma tempestade e saído do outro lado, mais fortes, mais unidos. Sabe, mãe, meu filho disse, quebrando o silêncio contemplativo. Acho que aprendi uma lição importante com tudo isso. Que lição, filho? Perguntei curiosa. Que a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde, ele respondeu, olhando para o horizonte. E que a senhora, contra tudo e todos, nunca desistiu. Nunca cedeu ao que era errado, mesmo quando teria sido mais fácil. Sorri, tocada por suas palavras. A vida me ensinou a ser forte, filho. Não tive escolha. Quando seu pai foi embora e me deixou sozinha com você, aprendi que ou eu lutava, ou a gente não sobrevivia. E lutar pelo que é certo, pelo que é justo, sempre vale a pena, mesmo quando parece impossível vencer. José Carlos pegou minha mão, apertando-a levemente. A senhora vale muito, mãe. Muito mais do que a tia Conceição jamais vai entender. Senti as lágrimas brotarem nos olhos, mas eram lágrimas de alegria, de gratidão por ter meu filho de volta, por ter vencido aquela batalha que parecia tão impossível no começo. Obrigada, meu filho, sussurrei, apertando a mão dele de volta. Ter você do meu lado é tudo o que preciso nessa vida. Ficamos ali, quietinhos, vendo o céu mudar de cor, as primeiras estrelas aparecerem. A paz que sentia era como um abraço quente, me envolvendo, me dizendo que tudo tinha valido a pena. Cada gota de suor derramada fazendo doces, cada noite mal dormida, preocupada com o futuro, cada lágrima engolida quando pensei que ia perder tudo. No final, a justiça tinha prevalecido, a verdade tinha vindo à tona, e eu tinha não só mantido meu terreno, mas também o amor e o respeito do meu filho. Naquela noite, antes de dormir, abri a caixinha de madeira entalhada pelo meu pai e olhei mais uma vez para a carta que tinha mudado tudo. As palavras dele, mesmo depois de tantos anos, ainda me tocavam profundamente. Meu pai tinha visto longe, tinha previsto a ganância de Conceição, tinha me protegido mesmo depois de partir desse mundo. Obrigada, pai, murmurei para o silêncio do quarto. O Senhor sempre soube o que era melhor para mim, mesmo quando eu não sabia. Guardei a carta de volta na caixinha, coloquei-a na gaveta da cômoda e deitei para dormir com o coração leve como não sentia há muito tempo. Os meses que se seguiram trouxeram uma paz que eu não sentia há anos. É engraçado como a gente só percebe o peso que carrega quando ele finalmente vai embora, né? Era como se eu tivesse passado a vida inteira esperando que alguém viesse tentar me tirar o que era meu. E agora que essa ameaça tinha sido afastada de vez, eu podia finalmente respirar aliviada. A ideia da doceria no centro da cidade foi tomando forma. José Carlos, sempre atencioso, ajudou com toda a parte burocrática, licenças, impostos, essas coisas que eu nunca entendi direito. Encontramos um espaço pequeno, mas bem localizado, perto da Praça da Matriz, onde as pessoas costumavam passar depois da missa de domingo. Pintamos de amarelo clarinho, colocamos umas cortinas floridas que eu mesma costurei e demos o nome de Doces da Dorinha. Simples assim, sem frescura, como eu sempre fui. No começo, fiquei preocupada se daria conta de tudo com a minha idade. Mas José Carlos contratou uma moça, a Sônia, para me ajudar. Menina boa, trabalhadeira, que aprendia rápido os segredos dos meus doces. Em pouco tempo, já estávamos com uma clientela fiel. Os turistas que visitavam Serra da Esperança nos fins de semana sempre paravam para comprar um doce de leite, uma goiabada, um sequilho.
O negócio foi crescendo devagarzinho, sem pressa, do jeito que as coisas boas devem crescer. A notícia da doceria chegou até Conceição, claro. Serra da Esperança é pequena demais para guardar qualquer segredo por muito tempo. Soube por conhecidos que ela tinha ficado furiosa ao saber do meu sucesso, dizendo que aquela velha não merecia tanta sorte. Mas, sinceramente, já não me importava com o que ela pensava ou dizia. Tinha aprendido, com tudo que passamos, que a opinião de pessoas amarguradas não vale o ar que gastam para expressá-la. Foi mais ou menos 1 ano depois de toda aquela confusão que recebi uma notícia inesperada. José Carlos chegou em casa num fim de tarde, o semblante sério, como se estivesse carregando um peso. — Que foi, filho? Perguntei preocupada. — Aconteceu alguma coisa no banco? — Não, mãe, ele respondeu, sentando-se à mesa da cozinha. — É sobre a tia Conceição. Senti um frio na barriga. — O que tem ela? Voltou para a cidade? Tá falando mal da gente de novo? — Não, mãe, ele disse, a voz mais baixa. Ela sofreu um derrame, tá internada num hospital na capital. Parece que é grave. A notícia me pegou de surpresa. Por mais que Conceição tivesse me feito mal, por mais que tivesse tentado me tirar tudo, ainda era minha irmã. Sangue do meu sangue. A menina com quem brinquei na infância, antes da inveja e da amargura tomarem conta dela. — Quem te contou isso? Perguntei, tentando processar a informação. — O filho da dona Neuza, aquele que trabalha na capital, ele explicou. Viu ela ser levada às pressas para o hospital, reconheceu porque ela mora no mesmo prédio que ele. Fiquei em silêncio por um momento, muitos pensamentos passando pela minha cabeça. Conceição estava sozinha na capital, sem família, sem ninguém para cuidar dela. Por mais que tivesse feito, não merecia passar por aquilo sozinha. — Filho, falei depois de um tempo, acho que preciso ir até lá. José Carlos me olhou surpreso. — Mãe, depois de tudo que ela fez, de tudo que ela disse, a senhora ainda quer ajudar ela? — Não é questão de querer, filho, respondi, sentindo uma certeza crescer dentro de mim. É questão de fazer o que é certo. Ela é minha irmã. Não posso deixar ela sozinha num momento desses. Meu filho me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. — A senhora tem um coração grande demais, mãe. — Não é grandeza não, filho, falei, balançando a cabeça. É só fazer o que sei que nossos pais esperariam de mim. Eles sempre quiseram que a gente fosse unida, que cuidasse uma da outra. Não posso virar as costas para ela agora. No dia seguinte, José Carlos tirou o dia de folga no banco e me levou de carro até a capital, a 3 horas de Serra da Esperança. Não vou dizer que não estava nervosa. Fazia anos que não ia à cidade grande e a última conversa que tinha tido com Conceição não tinha sido exatamente amigável. Mas sabia que era o certo a fazer. Quando chegamos ao hospital, meu coração apertou. Lugares assim sempre me deixam angustiada, com o cheiro de remédio, o vai e vem dos médicos e enfermeiras, o som dos equipamentos. Perguntamos na recepção pelo quarto de Conceição e fomos guiados por um corredor longo e branco até uma porta fechada. Respirei fundo antes de entrar. José Carlos apertou minha mão, me dando força. — Quer que eu entre com a senhora? Ele perguntou, sempre atencioso. — Não, filho, respondi. Acho que isso é algo que preciso fazer sozinha. Entrei no quarto silenciosamente. Conceição estava deitada na cama, ligada a alguns aparelhos. Parecia tão pequena, tão frágil. O lado direito do rosto estava caído, efeito do derrame, e tinha uma expressão perdida nos olhos. Quando me viu, esses olhos se arregalaram em surpresa. — De Dorinha? Ela conseguiu dizer, a voz arrastada, difícil. — Sim, Conceição, respondi, me aproximando da cama. — Sou eu. Vim ver como você está. — Por quê? Ela perguntou, visivelmente confusa. — Porque você é minha irmã. Falei simplesmente. E isso é o que irmãs fazem. Cuidam uma da outra. Vi lágrimas se formarem nos olhos dela. Lágrimas verdadeiras, não aquelas de crocodilo que ela costumava usar para conseguir o que queria. Pela primeira vez em muitos anos, vi vulnerabilidade genuína em Conceição. — De depois de tudo? Ela perguntou, a voz embargada.
O passado é passado, Conceição, respondi, sentando na cadeira ao lado da cama. Estamos velhas demais para carregar rancores. Ela chorou então, um choro silencioso, as lágrimas escorrendo pelo rosto parcialmente paralisado. Peguei sua mão, a mão que ainda se movia, e a segurei, deixando que chorasse tudo o que precisava chorar. Nos dias que se seguiram, me hospedei num hotelzinho simples perto do hospital e passei o máximo de tempo possível com Conceição. José Carlos voltou para a Serra da Esperança depois de 2 dias, prometendo voltar no fim de semana para me buscar, mas eu acabei ficando mais tempo do que planejava. Conceição precisava de alguém, e eu era a única pessoa que ela tinha no mundo. Os médicos explicaram que o derrame tinha sido grave, mas que ela poderia recuperar parte dos movimentos com fisioterapia e muito esforço. Também disseram que ela não poderia mais morar sozinha, pelo menos não por um bom tempo, talvez nunca mais. Precisaria de cuidados constantes, de alguém para ajudá-la nas tarefas mais simples. Foi quando tomei uma decisão que surpreendeu a mim mesma. Ela vai para minha casa, falei para o médico. Vou cuidar dela. O médico pareceu aliviado. Provavelmente já tinha visto muitos idosos abandonados em hospitais por familiares que não queriam assumir a responsabilidade. Mas também pareceu preocupado. A senhora tem condições de cuidar dela? Não é uma tarefa fácil, especialmente na sua idade. Tenho meu filho que me ajuda, respondi com confiança. E vamos contratar alguém se for necessário, mas ela não vai ficar sozinha, isso eu garanto. Quando contei a Conceição sobre minha decisão, ela ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos no teto do hospital. Achei que fosse protestar, que o orgulho dela não permitiria aceitar minha ajuda depois de tudo. Mas então, ela virou o rosto na minha direção, uma única lágrima escorrendo, e disse com dificuldade: "O obrigada, Dorinha." Foram as palavras mais sinceras que ouvi dela em décadas. José Carlos foi compreensivo, como sempre. Quando contei por telefone sobre minha decisão, ele hesitou apenas por um momento antes de dizer: "Se é isso que a senhora quer, mãe, vamos fazer acontecer. Vou preparar o quarto de hóspedes para ela." 3 semanas depois do derrame, Conceição recebeu alta do hospital. Fizemos a viagem de volta à Serra da Esperança em silêncio, ela olhando pela janela do carro, talvez pensando em como a vida dá voltas. A mulher orgulhosa que tinha tentado me tirar tudo agora dependia completamente de mim. A adaptação não foi fácil. Conceição era teimosa, frustrada com suas limitações, às vezes rude com quem tentava ajudar. Mas aos poucos, com paciência e firmeza, fomos estabelecendo uma rotina. José Carlos ajudava antes de ir para o banco e quando voltava. Contratamos a Maria do Carmo, uma senhora viúva da vizinhança, para dar uma mão durante o dia enquanto eu estava na doceria. E Conceição, muito lentamente, foi melhorando. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Havia momentos em que eu me perguntava se tinha feito a escolha certa, se não estávamos apenas prolongando uma relação que nunca tinha sido saudável. Mas então, aos poucos, comecei a notar mudanças em Conceição. Não apenas físicas. Ela realmente estava recuperando parte dos movimentos com a fisioterapia, mas mudanças na alma. A primeira vez que ela disse, "por favor", sem ser lembrada, quase deixei cair o prato que estava segurando de surpresa. A primeira vez que ela agradeceu com sinceridade, senti meus olhos encherem de lágrimas. E a primeira vez que ela pediu desculpas, não por algo pequeno, mas por tudo que tinha feito no passado, fiquei sem palavras. "De Dorinha", ela disse uma noite, quando estávamos sozinhas na sala, a televisão ligada num volume baixo. "Me perdoa pelo que eu fiz, por tudo." Olhei para ela, para aquela mulher que tinha sido minha antagonista por tantos anos, e vi apenas uma irmã arrependida, quebrada pela vida, buscando redenção. "Já perdoei, Conceição", respondi com sinceridade. "Há muito tempo." Não mereço", ela falou, a voz embargada. "Fui horrível com você. Com o José Carlos. Disse coisas terríveis." "O passado é passado", repeti as mesmas palavras que tinha dito no hospital. "O importante é o que fazemos daqui para frente." Ela assentiu,
as lágrimas agora correndo livremente. E você sempre foi a melhor de nós duas, Dorinha. Se sempre. Naquele momento senti que um ciclo se fechava. Décadas de mágoa, de rivalidade, de desconfiança, dissolvendo-se como açúcar no café quente. Não éramos mais rivais, não éramos mais inimigos. Éramos apenas duas irmãs idosas, chegando ao fim da jornada, percebendo que as coisas pelas quais brigamos tanto não importavam realmente. Com o tempo, Conceição foi se integrando à nossa vida de um jeito que nunca imaginei ser possível. Quando ela conseguiu voltar a andar, ainda que com uma bengala, passou a me acompanhar na doceria algumas vezes por semana. Descobrimos, para a surpresa de ambas, que ela tinha um talento especial para lidar com os clientes. Onde eu era tímida, ela era expansiva. Onde eu hesitava, ela avançava com confiança. Era como se tivéssemos finalmente encontrado um jeito de nossas diferenças se complementarem em vez de colidirem. José Carlos, meu filho abençoado, aceitou essa nova dinâmica com uma graça que me enchia de orgulho. Ele não guardou rancor de Conceição, mesmo depois de tudo que ela tinha dito. Tratava a tia com respeito e até carinho, ajudando-a com a fisioterapia, levando-a a consultas médicas, conversando com ela nas noites de inverno em volta do fogão a lenha. A mudança em Conceição foi profunda e genuína. A amargura que sempre a consumiu foi dando lugar a uma gratidão serena. A inveja que a corroía por dentro foi sendo substituída por uma aceitação do que a vida lhe tinha dado e tirado. Até o jeito de falar dela mudou, menos cortante, mais gentil. Sabe, Dorinha, ela me disse uma tarde, enquanto estávamos sentadas na varanda vendo o pôr do sol, toda a vida eu quis o que você tinha. Não era só o terreno, não. Era algo mais... O que, Conceição? Perguntei curiosa. Paz, ela respondeu, olhando para o horizonte. Você sempre teve paz dentro de você, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu nunca tive isso. Sempre quis mais, sempre achei que merecia mais, sempre olhei para o que não tinha em vez de valorizar o que tinha. Fiquei em silêncio, tocada por aquela confissão. Mas agora, ela continuou, a voz mais firme do que tinha sido em meses. Agora estou aprendendo, com você, com seu filho, com tudo o que aconteceu. Estou aprendendo que a verdadeira riqueza não está no que a gente possui, mas no que a gente é, no amor que a gente dá e recebe. Olhei para minha irmã com novos olhos. A mulher que eu via agora era tão diferente daquela que tinha tentado me tirar tudo. Era como se aquele derrame, aquela experiência de quase morte, tivesse lavado a alma dela, tivesse permitido que a verdadeira Conceição, aquela menina que um dia brinquei na infância, emergisse das camadas de mágoa e ressentimento. Nunca é tarde para aprender, irmã, falei, pegando sua mão. Nunca é tarde para recomeçar. Hoje, 7 anos depois de tudo aquilo, estamos as duas velhinhas, eu com 78 e Conceição com 73. Moro ainda na mesma casa, no mesmo terreno que foi motivo de tanta discórdia. José Carlos continua conosco, nunca se casou. Diz que sua missão na vida é cuidar das duas velhinhas mais teimosas de Minas Gerais. A doceria vai bem, agora administrada principalmente pela Sônia, que se tornou quase uma filha para mim. Vou lá algumas vezes por semana, mais para matar a saudade do que para trabalhar de verdade. Conceição me acompanha sempre que consegue, seu jeito de andar ainda um pouco arrastado por causa do derrame, mas o espírito mais leve do que jamais foi. Quando olho para trás, para toda a jornada que percorri, sinto uma gratidão imensa pela vida. Não foi fácil, nunca foi. Tive que lutar por cada conquista, enfrentar cada obstáculo. Perdi pessoas queridas, enfrentei traições, passei por momentos em que achei que não ia aguentar. Mas resisti, sobrevivi. E mais que isso, encontrei paz. Se tem algo que aprendi nesses quase 8 décadas de vida, é que o tempo é o melhor professor. Ele nos ensina o valor das coisas, das pessoas, dos momentos. Nos mostra que muitas das batalhas que achamos tão importantes não valem a guerra, que o perdão não é fraqueza, mas a maior força que podemos ter,
que família, mesmo com todas as suas complicações, é um dos maiores tesouros que podemos cultivar. Aprendi também que nossas escolhas definem quem somos. Cada decisão, cada ação, cada palavra dita ou contida vai moldando o caminho que percorremos e a pessoa que nos tornamos. Quando Conceição disse que eu não valia nada, ela estava falando mais sobre ela mesma do que sobre mim. E quando decidi perdoá-la e cuidar dela depois do derrame, estava reafirmando os valores que sempre guiaram minha vida: compaixão, generosidade, amor. A justiça veio sim, mas de um jeito que nunca imaginei. Não apenas na forma de documentos legais provando meu direito ao terreno, mas na transformação da minha relação com Conceição, na redenção que ela encontrou, na paz que ambas conquistamos. A verdadeira vitória não foi manter o terreno, apesar de isso ter sido importante, mas recuperar minha irmã, restaurar nossa família, fechar um ciclo de mágoas que durou décadas. Hoje, quando as pessoas de Serra da Esperança olham para nós duas, sentadas na varanda da doceria ou caminhando devagar pela praça nos domingos após a missa, veem apenas duas irmãs idosas unidas pelo tempo e pelas circunstâncias. Poucos lembram da disputa acirrada pelo terreno, das palavras duras trocadas, das acusações feitas. O tempo tem dessas coisas. Vai suavizando as arestas, cicatrizando as feridas, transformando até as histórias mais dolorosas em lições de vida. E se você, que ouviu minha história até aqui, puder levar uma mensagem, que seja esta: nunca deixe que alguém determine seu valor. Nunca permita que palavras duras, mesmo de quem deveria te amar, definam quem você é. Seu valor não está no que possuem, nem no que os outros pensam de você, mas na integridade com que você vive, no amor que você dá, na diferença que você faz na vida daqueles que cruzam seu caminho. Obrigada do fundo do coração por me ouvir até aqui. Se inscreva no canal Emoção de Idade e deixe seu like. E se você realmente me acompanhou até o fim dessa jornada, comenta aí embaixo a palavra resiliência. Só quem assistiu vai entender o significado. Agradeço ao canal Emoção de Idade por essa oportunidade de compartilhar minha história. Quem sabe a próxima não seja ainda mais parecida com a sua. Um abraço apertado dessa velha aqui.